como foi que vocês chegaram à Igreja Universal? Bem, chegamos à Igreja Universal com a família destruída. Estamos aqui há 5 meses. Posso dizer ao bispo que são 22 anos de casamento, mas de sofrimento. Nesses 22 anos, 15 anos dentro de outras instituições. Foram 8 anos na Igreja Batista e mais 8 anos na Igreja Assembleia de Deus, onde nosso sofrimento era uma questão de muita confusão em nossa mente, porque a gente pensava que estava na igreja e que tudo deveria ser resolvido, mas de fato a gente estava encarcerado dentro da gente mesmo, porque não tínhamos a quem recorrer. Porque eu olhava para os lados e via a esposa de pastor com depressão, eu via confusão, eu via fofocas, e aquilo nos trazia mais sofrimento e nos distanciava muito mais de Deus. Era uma vida de completa destruição. Minha esposa com depressão, me vi muitas vezes nas madrugadas arrombando a porta do banheiro para que ela não se suicidasse dentro do banheiro, porque o desejo dela era tirar a própria vida dela. E é uma história de muito sofrimento. Eu era diaconisa e ele era presbítero. Eu pregava, dava palestra lá, mas o sofrimento era muito grande, porque eu ouvia dizer: Jesus é o Deus do milagre, e o milagre não acontecia na minha vida. Eu buscava e nada de um milagre, e não sabia o que estava acontecendo. Cada vez mais que eu ia para a igreja, 16 anos, chegava em casa e ficava triste, meus filhos ficavam tristes, eu não tinha empolgação para nada, bispo, eu não tinha empolgação para fazer nada dentro de casa, eu era triste, totalmente triste, e um vazio enorme. Nós procurávamos o pastor, mas nós não encontrávamos nele aquilo que nós encontramos aqui. Primeiro, que ele não tinha para dar, ele preferia agradar a gente, dizer que era isso mesmo, que a gente ia conseguir. Mas aqui na Universal aconteceu algo de muito importante e determinante para a vida da gente. A gente foi confrontado com a sinceridade, com a verdade. Minha esposa, principalmente, foi abordada de uma maneira de que ela foi colocada diante do problema, sem que tivesse medo de que a gente não ficasse aqui ou que não voltasse mais aqui. Então nós encontramos aqui a sinceridade da pessoa que olha dentro dos olhos e diz: você precisa se converter, buscar Deus, ser batizado no Espírito Santo e antes disso se libertar desses demônios. E falou claramente que precisava ser liberto dos demônios. Por que o pastor agradava vocês? Eu tenho uma convicção dentro de mim de que os dízimos, ou até a posição, a responsabilidade que a gente ocupava, eu acho que isso dificultava, porque nós já doamos carros para a igreja, nós já fizemos muita coisa no sentido material para a igreja, e eu acho que isso deixava eles em xeque para que chegasse diante de nós, da minha esposa, e dissesse assim: você precisa ser liberta, você tem que deixar esse cargo, porque enquanto você não tiver sido liberta e batizada no Espírito Santo, você não pode assumir esse cargo. Sim, nas igrejas que eu frequentava com meus pais, eu quase fui um professor de escola bíblica. Ou seja, eu era uma pessoa insegura, uma pessoa que não tinha vida com Deus, não tinha o Espírito Santo, ia dar aula ainda, entendeu? Era uma coisa que era errado, e eu sabia disso. Só que o meu entendimento, ele estava muito cru ainda. Aqui na Universal eu realmente entendi o que é o Espírito Santo, o que é Deus, porque nas outras igrejas eu não tinha vontade de ter o Espírito Santo. O povo falava: é uma coisa boa, mas eu via, pulava e dançava. Eu falava: não, eu não quero isso não é o que eu quero. Aí, assim, quando eu cheguei aqui na Universal, eu entendi realmente o que é o Espírito Santo. E agora? E hoje? Hoje eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa segura e tenho certeza do que Deus vai fazer na minha vida. E o senhor? Bem, hoje, graças a Deus, depois do confronto, que foi um conflito, foi um tabu para ser quebrado com minha esposa, comigo, mas o pastor teve a coragem e a direção do Espírito Santo. Ela manifestou várias vezes. Fomos tratados de uma maneira muito carinhosa e cuidadosa da parte de Deus com os pastores. E hoje já recebi o Espírito Santo também na vigília que tivemos aqui, para a glória de Deus. E diante disso já me veio muitas coisas importantes na minha vida. Eu sou funcionário de uma empresa multinacional há 32 anos. E Deus agora me dá uma nova direção, me arranca de um curso de psicologia, porque diz que o psicólogo por excelência é ele. E eu, quando entrei aqui, que eu vi as libertações, eu disse assim: eu não vou poder receber alguém no consultório e dizer para essa pessoa que ela tem que se manter, que não, Deus vai cobrar isso de mim, então psicologia não serve para mim. Eu preciso de Jesus em minha vida, do Espírito Santo, porque esse é o verdadeiro psicólogo. Eu estou muito feliz. Eu sou outra pessoa, bispo. Eu sou uma pessoa assim que eu mesmo não me conhecia. Eu fui liberta de tudo. Minha felicidade é tão grande que coisas mais simples que eu pensava que estava fazendo direito, que até fazer comida em casa. Meus filhos gostavam, mas hoje eles amam minha comida. Minha comida ficou muito mais saborosa. Eu trabalho
e sou dona de casa, sou boa esposa, boa mãe e consigo fazer tudo isso e não fico cansada. O cansaço normal, mas aquele cansaço que eu tinha de ficar triste, não. Não sinto mais aquela vontade de estar só assistindo TV, não sinto. Campanha do Jejum de Daniel foi maravilhoso, chegou na hora certa. Eu tenho assim, não existe solidão dentro de mim. Ele ocupou de tal forma que eu estou deixando cada vez mais o meu eu desaparecer e o eu de Deus viver na minha vida, eu entender o que é amar a Deus. Eu sei com 5 meses aqui nessa igreja maravilhosa, e eu entendo que o que existia, que falam lá fora sobre a Universal, não é verdade. Eu pensava que a Universal não tinha essa adoração a Deus. É muito diferente do que falam lá fora. E eu admito que eu vim como agente secreto aqui um dia, a primeira vez que eu entrei na Igreja Universal aqui na Catedral, e eu vim 7 horas da manhã antes de ir para o trabalho, e eu entrei, sentei na última cadeira, eu vim só, e assim que eu sentei, a primeira coisa que o pastor disse na frente foi: traga agora a sua oferta. Eu falei: está confirmado, a Igreja Universal só quer tirar o meu dinheiro. Mas eu me senti incomodado mesmo assim, e Deus foi permitindo que fosse intensificado o sofrimento, e ela não queria vir, eu tinha dificuldade, mas eu vim novamente. E agora, bispo, eu não posso ver as pessoas, eu estou amando tanto. Eu falo todo dia ao meu marido: eu preciso fazer a obra, porque antes eu ficava com essa: por que eu não consigo fazer a obra? Eu não consigo, eu quero fazer, eu quero dar para eu não conseguia. E hoje eu olho as pessoas, eu quero fazer a obra, eu quero falar de Deus, eu quero buscar um jeito para seguir a Deus e falar o amor dele. que hoje a senhora tem. Hoje eu sei o que é, e é bom demais. Todo mundo tem que saber isso, é muito maravilhoso. Eu sempre fiquei muito triste, assim, quando meu pai e a mãe brigavam, alguma coisa assim. E eu, por exemplo, eu não gostava de ir para a igreja. Todo domingo, assim, quando meu pai e a mãe falavam: hoje a gente não vai para a igreja, eu gostava. Eu não queria receber o Espírito Santo, porque eu via todo mundo pulando, dançando, e eu sempre fui muito tímido. E eu não queria. Eu ainda não recebi, mas eu estou buscando. E depois que eu vi a transformação na vida da minha mãe, hoje eu gosto de vir para a igreja. Hoje eu sempre gostei de dar comida da minha mãe. Eu gosto que não gostava muito. E hoje nunca mais ele reclamando da comida. Hoje É boa mesmo. é boa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ainda mais.